pensando em comprar um software de edição novo? Desses que editam imagens e deixam seus filmes iguais aos de cinema? Aqui você encontra. Mas a promoção é só hoje. Venha conferir. Quem é que nunca assistiu a um programa desses, não é mesmo? Hoje em dia a internet vende de tudo, até softwares. E o nosso bate-papo de hoje é sobre isso. Mas nós não vamos falar de televendas, não. Vamos falar sobre softwares livres e softwares proprietários. Ou melhor, a diferença entre aqueles programas que para utilizá-los é necessário pagar, como os que a amiga aqui está vendendo, e os considerados livres para utilização gratuita por qualquer usuário. Impressão ou edição de imagens, criação de páginas na web, tratamento de fotografias, programas que forneçam conteúdos ilimitados para diferentes mídias digitais. Esses são apenas alguns exemplos do que hoje em dia se faz por meio de softwares. Esses softwares podem ser desenvolvidos por empresas com fins lucrativos ou por comunidades de programadores cujo objetivo não é comercializar, mas sim disponibilizar o programa para uso comum. Se a sua intenção é um dia trabalhar com diferentes softwares ou até mesmo se tornar gestor de softwares livres, é fundamental conhecer as diferenças na criação e distribuição entre cada um deles. Mas será que o pessoal nas ruas está por dentro desse assunto? Vamos conferir? Saberia me explicar a diferença entre o software livre e o software proprietário? O software livre é aquele que você não precisa pagar licença para utilização. E o software proprietário deve-se pagar licença para o desenvolvedor de software. O software livre é aquele que eu posso baixar na internet gratuitamente, e o proprietário já são softwares criados por algumas empresas, né? Pois é, quando a gente fala em software livre e software proprietário, existem algumas pessoas fundamentais nessa história. Tá a fim de conhecê-las? Bill Gates e Steve Jobs. Você pode até não conhecer estes caras, mas o que eles criaram e desenvolveram certamente você conhece. Bill Gates fundou ainda na década de 1970 nos Estados Unidos a Microsoft, empresa responsável pelo Windows, sistema operacional presente na maioria dos computadores hoje em dia. Ao lado de Steve Jobs, fundador da Apple, concorrente da Microsoft na época e detentora dos direitos do macOS, software do sistema operacional para os computadores Mac. Os dois estão entre os homens mais ricos do mundo. Tudo isso graças ao desenvolvimento de softwares que, para serem utilizados, devem ser comprados pelo usuário. Já esse sujeito aí é Richard Matthew Stallman, um autodidata apaixonado por computadores. Quando ainda funcionário da IBM, desenvolveu o primeiro programa para ser usado como inteligência artificial. Por ser contrário ao pagamento de direitos para uso de software, Stallman abandonou a empresa. Tornou-se um dos hackers mais famosos do mundo e o principal defensor dos softwares livres. Na década de 1980, Stallman fundou o projeto GNU, voltado para o desenvolvimento de software livre a partir do Unix, porém com o código aberto, o que não acontecia com esse sistema até então. GNU, além de ser um mamífero que simboliza o projeto, significa também GNU is not Unix, ou seja, GNU não é Unix, numa clara alusão aos softwares proprietários. Falando sobre software livre, vale ressaltar que existem diferenças entre software livre e open source. Primeiramente, eu gostaria de estar explicando a diferença entre o que é um software livre, que está baseado no Free Software Foundation, e o que é um software de código aberto que está baseado no Open Source Initiative. O primeiro, que é o software livre, de acordo com as regras, o cliente pode utilizar o software, fazer alteração no código-fonte sem danificar o direito autoral. No segundo, existem várias empresas que ditam padrões técnicos para que outras empresas adoptem essa tecnologia. Se a gente fazer uma analogia, por exemplo, pegar no caso de um Lego. O Lego você também tem
várias definições técnicas para poder fazer os encaixes. Então, por exemplo, eu não consigo fazer um encaixe de um Lego que a extremidade dele é quadrada com outro que a extremidade é redonda. A cor do Lego são as empresas. Eu vou ter empresa vermelha, azul, amarela. Agora, o padrão técnico de encaixe, redondo com redondo, traz um benefício muito grande para os clientes. Por quê? Se amanhã ele não quiser utilizar o amarelo, ele pode trocar, colocar um vermelho e ele vai conseguir construir um avião, construir um carro, construir um robô. O grande benefício que o cliente tem em adotar uma tecnologia de código aberto é justamente, no caso se acontece algum problema com o produto que o cliente está utilizando, ele vai ter um suporte técnico. Ao contrário, por exemplo, de um software livre, que existem desenvolvedores, mas, por exemplo, se o cliente tiver algum problema com a aplicação dele, essa aplicação vai ficar na dependência de ter algum desenvolvedor em algum lugar do mundo para fazer a manutenção. E aí, entendeu as diferenças entre software livre e software proprietário? Bom, basicamente no primeiro, o código-fonte geralmente é aberto, o tal do open source, como é o caso do Linux e algumas das suas distribuições. Já no software proprietário, a gente precisa comprar os originais, como é o caso de alguns produtos da Microsoft, da Apple e da Adobe. Aliás, por falar em compras, como será que a nossa amiga de televendas ia se virar se todos os softwares fossem livres, hein? É exatamente isso que eu acabei de falar. Não precisa pagar nada porque o software é livre. Não precisa pagar... Como é que é? Não precisa pagar nada? Mas então ninguém vai comprar também. Mas o que eu tô fazendo aqui? Ô, produção, ô, produção! Que é isso? Que isso? Não. Eu vou falar com o diretor, Ô, diretor!